Olá, turma. O objetivo do vídeo é terminar a correção da atividade, questão 4 e 5, e explicar os próximos conteúdos. Vamos lá. Nessa quarta questão, os índices eles não são iguais, então eu não posso multiplicar da forma como estão. Eu tenho que reduzi-los ao mesmo índice, ou seja, eu tenho que encontrar radicais semelhantes. Uma forma prática de vocês verem logo de cara é encontrando o MMC dos índices, nesse caso de 3 e 2. O MMC de 3 e 2, como eles são primos entre si, é o 6, tá? Então, o índice aqui vai passar a ser 6, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui nesse aqui? Lembra que quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, para obter 6, eu multiplico 3 por 2. Então, esse 1 também tem que multiplicar por 2. Aqui, para obter 6, eu já multiplico por 3, porque 6 dividido para 2, 3. E aqui, então, eu multiplico também por 3. Então, aqui eu vou ficar com 3, 1 vezes 2, 2. E aqui eu fico com 2, 1 vezes 3, 3. Conserva o índice e eu vou multiplicar 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Não vai dar para eu simplificar, para eu tirar de dentro, extrair. Então, vou deixar da forma como está. Eu posso deixar assim, na forma fatorada, eu posso multiplicar. 3 vezes 3, 9, e 2 ao cubo dá 8, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Conservo o índice e aqui eu fico com 72. Nesse caso aqui, eu tenho 2. Então, aqui eu tenho MMC de 4 e de 2. Como 4 divide para 2, o MMC é 4. Então, o índice aqui desses radicais vai passar a ser 4. No caso dos dois primeiros, já é 4, então não vai ter mudança nenhuma, eles ficam do mesmo jeito. Já o terceiro, ele é 2. Então, para obtermos 4 aqui, eu tenho que multiplicar esse 2 por 2. 2 vezes 2, 4. E aqui o expoente, como não aparece, é 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu fico com 2 ao quadrado. Veja que eu posso colocar agora todos no mesmo radical. Então, eu vou ter 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aqui eu posso aplicar a propriedade das potências, que diz que a gente pode conservar a base e somar os expoentes, ou seja, 3 mais 2 mais 2, que vai dar 7. Veja que o expoente é maior do que o índice, então eu posso reescrevê-lo de forma que eu consiga extrair um fator do radicando. Então, eu posso reescrever esse 2 elevado a 7 como 2 elevado a 4, porque assim eu consigo tirar ele dentro do radical, né, expoente igual ao índice, vezes 2 elevado ao cubo. Veja que dá no mesmo, porque se eu somar 4 mais 3 vai dar 7. Então, eu vou retirar aqui o 4 e dentro vai ficar, desculpa, não é 4, é o 2. Eu vou retirar o 2 e dentro fica 2 ao cubo. 2 ao cubo que vai ser 8. Então, 2 e 8. Nesse caso aqui, 2 raiz quarta de 8. Não posso esquecer o índice, não está errado. Nesse caso aqui, eu vou ter que encontrar o MMC de 2, 5 e 3, que também são primos. Então, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Isso significa que os índices desses radicais passará a ser 30, tá? A gente vai lá ver o que a gente vai fazer com os expoentes. Então, aqui vai passar a ser 30. 30, 30. Então, ó, expoente aqui é 1, expoente aqui é 1, expoente aqui é 1. Então, se vai ser 30, 30 dividido para 2 dá 15. Então, esse 2 vai ser multiplicado por 15. Esse 1 aqui também tem que ser multiplicado por 15. Então, eu vou ficar com 10 elevado a 15. Nesse aqui, eu tenho 5. 30 por 5 dá 6. Então, 5 vezes 6, 30. Então, esse 1 também tem que ser multiplicado por 6. Então, eu vou ficar com 12 elevado a 6. Aqui é 30 por 3 dá 10, então 3 vezes 10, e aqui também eu vou multiplicar por 10. Eu vou ficar com 30 elevado a 10. Escrevendo todos no mesmo radical. O índice é 30 e eu tenho 10 elevado a 15
vezes 12 elevado a 6 vezes 30 elevado a 10. Nesse caso aqui, olhando dessa forma, nenhum número dá para ser retirado de dentro do radical. Mas o que é que eu percebo? Que 10 é a mesma coisa de 2 vezes 5 e que 12 eu posso fatorar ele também. Fatorando 12, eu tenho, ó, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu posso escrever, e o 30 também é 2 vezes 3 vezes 5, né? 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu posso escrever esse radical da seguinte forma. Um beijo. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá para eu retirar um de dentro. Então, o 10 é a mesma coisa de 2 vezes 5. Então, 2 elevado a 15 vezes 5, desculpa, vezes 5 elevado a 15. Por que 5? Porque 2 vezes 5 vai dar o 10, o mesmo 10 que eu tinha antes, tá? Então, se eu tenho 10 elevado a 15, é a mesma coisa de 2 elevado a 15 vezes 5 elevado a 15. O 12, eu fatorei ele aqui. Eu vou ficar com 2 ao quadrado elevado a 6, porque o 12 está elevado a 6, vezes 3 elevado a 6. Porque 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. E o 30, se vocês fatorarem o 30, vocês vão ver que vai dar tudo primo. Ou não vai ter expoente, né? Vai ser tudo um fator só. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, só tem um fator de cada. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 10 vezes 5 elevado a 10. Por que elevado a 10? Porque 30 está elevado a 10. Então, ó, esse 2 vezes 5 é a mesma coisa do 10. Esse 2 ao quadrado vezes 3 é a mesma coisa de 12. E 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa do 30. Agora, eu posso juntar os que têm os mesmos, a mesma base. Então, por exemplo, o 2. Eu tenho 2 elevado a 15. Aqui, como é potência de potência, vai ficar 2 elevado a 12. 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 2 elevado a 15, 2 elevado a 12, 2 elevado a 10. Somando tudo, dá 2 elevado a 37. Vezes, agora o 3. O 3 eu tenho duas vezes, elevado a 6 e elevado a 10. Que vai ficar 16, né? 6 mais 10, 16. E o 5, eu tenho 15 e tenho 10, elevado a 25. Veja que o 2 está elevado a 37, é maior que o índice. Então, eu posso reescrever ele da seguinte forma. Eu posso colocar 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 7, porque dá 37 da mesma forma. 3 elevado a 16 é menor, não vai dar para simplificar. E 5 elevado a 25 também, o expoente é menor. Esse 2 que está elevado a 30, eu posso retirar ele do radical. Extrair. Então, vai ficar, esse 2 elevado a 30 sai para fora e eu fico com 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para a gente retirar aí um fator do radical, que é o 2. Na letra D, nós temos aqui 4 e 2. Né? Nós já vimos que o MMC de 4 e de 2 é 4, porque 4 dividido por 2. Então, como aqui já é 4, não muda nada. Né? Aqui já é 4, não muda nada, fica o 2. Nesse outro caso aqui é 2. Para obter 4, eu multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui fica 1 vezes 2 também. Então, 4. Então, eu tenho 8 elevado ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, 8, dá para a gente fatorar ele. A gente já fatorou 8 várias vezes. E vai ficar 2 elevado ao cubo, né? A forma fatorada do 8 é 2 elevado ao cubo. E eu vou colocar ele dessa forma. 2 vezes 2 elevado ao cubo, que é o 8. 2 elevado ao cubo é o 8 vezes 2. Por que vezes 2? Porque aqui já tem um expoente 2. Então, eu vou ficar com raiz quarta de 2 vezes 2 elevado a 6. Por que elevado a 6?
porque 3 vezes 2 é 6. Raiz quarta de 2. Quando aparecer expoente é 1. 1 mais 6, 7. Que eu posso reescrever igual nós fizemos anteriormente. Como aqui é 4 e aqui eu tenho 7, eu posso colocar 2 elevado a 4 vezes 2 elevado ao cubo. Nesse caso, quem tem expoente igual ao índice, extrai, tira dentro do radical. Então, eu vou ficar com 2 raiz quarta de 2 ao cubo. Quem é 2 ao cubo? 8. Nesse caso aqui, eu tenho MMC de 8 e de 6. E calculando o MMC de 8 e de 6, vamos calcular, vai dar 24. Ó, por 2 dá 4 e dá 3. Por 2 dá 2 e dá 3. Por 2 dá 1 e dá 3. Por 3 dá 1 e 1. Então, multiplicando tudo aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, eu já sei que o meu índice tem que ser 24. Então, venho aqui e coloco tudo 24, ó. 24, 24. E aqui que o expoente é 1. O que eu vou fazer? Para encontrar 24, eu multiplico por 3, né? 24 dividido para 8, 3. 8 vezes 3, 24. Então, esse 5 também é 1 vezes 3. Então, vai ficar 5 ao cubo. Vezes 24. Então, aqui eu multipliquei por 4 para dar 24. Então, esse aqui também eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou ficar com 5 elevado a 4. Reescrevendo, eu vou ficar com 5 ao cubo vezes 5 à quarta. Potência de mesma base, somos expoentes. Conserva a base e eu vou somar 3 e 4, que vai dar 7. Não dá para simplificar, porque aqui é 24, né? Aqui é menor, não vai dar. A letra F, eu respondi ela na hora que eu estava explicando de duas formas. Tanto reduzindo, tanto transformando ou encontrando radicais semelhantes a com índice 6 ou dividindo aqui para obtermos o índice 3, tá? Na forma de divisão, eu vou ficar com raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 100, né? Porque aqui corresponde a 4 centésimos. Então, raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada não, com raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 100. Vezes, agora, aqui eu tenho raiz sexta de 625. Fatorando 625, vocês vão obter 5 elevado a 4. Então, nesse caso aqui, dá para eu dividir, ó, por 2 e por 2. Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 100, vezes 6 por 2 vai dar 3, fica igual agora. E conservo 5 e aqui 4 dividido para 2 dá 2. 5 ao quadrado é 25, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 5 ao quadrado, eu tenho 25 vezes 4, peraí. 25 vezes 4... Deixa eu ver o que foi que eu vacilei aqui. 25 vezes 4, coloquei 4 aqui, é isso. Tô procurando o que foi que eu fiz de errado aqui. É raiz cúbica. 25 vezes 4 dá 100, então raiz cúbica de 100 sobre raiz cúbica de 100, que o resultado dá 1. Se fizer multiplicando, vai dar o mesmo resultado, tá? Basta vocês olharem lá na explicação que eu fiz ele 2 vezes. Na quinta questão, vocês falaram que tiveram dificuldade com a distributiva, mas aqui você vai pegar o 7 e vai multiplicar, no caso, por raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7 vezes menos 1. Então, ó, vocês só tem que tomar cuidado, porque vocês só vão multiplicar quem está dentro de radical por quem está dentro de radical, e quem está fora com quem está fora. Então, aqui, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, eu posso multiplicar 7 vezes 7. E aqui, no outro caso, não. Né? Lembra que quando não aparece nada aqui é 1. Então, se eu pegar 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. E eu vou conservar a raiz de 7. 7 vezes 7 dá 49.
49 menos raiz quadrada de 7. Esse 1 nem precisa pôr. Raiz quadrada de 49 é 7, então eu fico com 7 menos raiz quadrada de 7. Nesse aqui eu vou ter que multiplicar primeiro o 5 pelos dois de lá, depois o 1 pelos dois também. Então eu vou ficar, ó, 5 e 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então eu posso multiplicar quem está dentro de radical, 5 vezes 5. Aqui não aparece nada, é 1. Então, 1 vezes 3, mais 3, conserva a raiz quadrada de 5. Agora o menos 1. Menos 1 vezes a raiz quadrada de 5, aqui tem um 1. Então, menos 1 vezes mais 1 vai dar menos. Menos 1 raiz quadrada de 5. E menos 1 vezes mais 3 vai ficar menos 3. E aí, ó, 5 vezes 5 eu vou ficar com 25. Mais 3 raiz quadrada de 5, menos 1 raiz quadrada de 5 menos 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse 5 eu posso juntar com menos 3, porque nenhum dos dois tem raiz. Mais 3 menos 1, mais 3 menos 1, raiz quadrada de 5, porque esses dois são semelhantes. Então, 5 menos 3 eu vou ficar com 2, mais 3 menos 1 também dá mais 2. Lembra, sinais diferentes, conserva o final do maior módulo, que nesse caso é 3 e subtrai. 2 mais 2 raiz quadrada de 5. Aqui da mesma forma, tá? A letra C. A gente aplica do mesmo jeito. Raiz de 3 vezes 1. Lembra que esse 1 tá fora de radical, então eu vou ficar com 1. Eu vou pôr 1, mas não precisa pôr. 1 raiz de 3. Agora eu vou pegar 1 vezes menos 1. Vai ficar menos 1. E aí eu multiplico 3 vezes 3, porque aqui e aqui, né, tá dentro. Agora eu vou por menos 2. Menos 2 vezes mais 1 vai ficar menos 2, né? E menos com menos vai ficar mais. 2 vezes 1 vai dar 2 raiz de 3. Aqui é a multiplicação. Então, nesse caso aqui, ó, tem 1 raiz de 3 menos... nesse caso aqui é 1. 1 vezes 3 vezes 3 é 9. Menos 2, mais 2 raiz de 3. Raiz quadrada de 9, veja que eu tenho aqui, ó, 1 raiz de 3, que eu posso juntar com 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, menos raiz quadrada de 9 é 3. Se esse menos estivesse aqui, lembra que não existia, né, nos reais. Menos 2. Então, esses dois juntando, eu vou ficar com 1 mais 2, raiz de 3, e aqui menos 5, tá? Então, eu vou ficar com 3, raiz de 3, menos 5. Ah, eu botei menos 5 e mais 3 raiz de 3, dá no mesmo. A ordem aqui não vai atrapalhar nada. Na letra D, essa aqui eu nem copiei. Na letra D eu tenho raiz de 5, que multiplica 2, o pé raiz de 2, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Então, veja, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por esse e por esse. Então, ó, tá tudo dentro da raiz. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 2 e vou multiplicar 5 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, mais 5 vezes 3 dá 15. Não precisa fazerem mais nada, porque 10 vai ser 2 vezes 5, são primos. E 15 vai ser 3 vezes 5, é 15 também, não dá para vocês fazerem mais nada. Na letra E eu vou ter 2 raiz de 2 mais 2, que multiplica 2 menos raiz de 2. Então, eu vou multiplicar esse com esse com esse primeiro, depois o 2, esse com esse com esse. Então, 2 vezes 2, ó, quem é que eu multipliquei aqui? 2 vezes 2 e conserva a raiz de 2. Aqui é mais e aqui é menos, vai ficar menos. Lembra quando não tem nada aqui é 1. Quem é que eu multipliquei? 2 vezes 1. E dentro da raiz eu tenho 2 vezes 2. Agora o 2. Mais 2 vezes 2. Esse 2 aqui agora. Mais com menos vai dar menos.
2 vezes 1 vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz de 2 menos 2. 2 vezes 2 dá 4. Lembra que isso aqui significa multiplicação. Mais 2 vezes 2 dá 4, menos 2 raiz de 2. Então, veja que esses já são semelhantes, ó. Eu posso até juntar logo os dois, ó. 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Menos 2, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Menos 2 vezes 2, mais 4. Então, aqui eu posso, ó, 4 menos 2, e conserva a raiz de 2. E aqui eu vou ficar com menos 4 mais 4. Lembra que esses dois são opostos, ó. Então, vai ficar 0. Então, o que é que eu fico? 4 menos 2, 2. Eu fico com 2 raiz quadrada de 2. E a última F, eu tenho raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Fazendo a distributiva com esse e com esse. Lembra quando não tem nada que é 1? Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, eu fico com 1 raiz de 2 menos... Ah, não botou 1. Bota se quiser, não precisa, lembra disso. E aqui eu tenho 1 vezes 1, que dá 1, e dentro da raiz 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu tenho raiz de 2 menos raiz de 4. E lembra que a raiz de 4 é 2, então eu vou ficar com raiz de 2 menos 2. É isso, eu espero que tenha entendido. Se não entender, a gente vê na próxima aula. O próximo conteúdo, que está aí no livro de vocês, página 28, é a questão da divisão. Então, na divisão, deixa eu pegar outra cor aqui, porque aqui tem branco. Na divisão, o que nós temos? Nós vamos aplicar aí a terceira propriedade. O que diz a terceira propriedade? Ó, aqui no caso, nós temos um único radical. A divisão utilizando um único radical. E nesse caso aqui eu separo o radical. Isso significa que se eu tenho radicais separados, também eu posso escrever na forma de um único radical. Veja os exemplos aqui. Aqui eu tenho raiz cúbica de 17 sobre raiz cúbica de 4. Vocês vão ver que nesses exemplos aqui, todos eles têm o mesmo índice, tá? Então, se eu tenho raiz cúbica de 17 sobre raiz cúbica de 4, eu posso escrever no único radical. Como não dá para dividir, fica assim mesmo, tá? Fica 17 sobre 4, raiz cúbica de 17 sobre 4. Aqui, raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 8, quinta, desculpa, eu só escrevi raiz quinta de 3 oitavos, junto. Não dá para dividir, eu deixo assim mesmo. Nesse caso aqui, quando não aparece o índice, lembra que é 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Lembra que o traço significa uma divisão. Então, aqui estava com o sinal, os dois pontinhos, e aqui eu transformei na divisão com traço. E aí eu escrevo na forma de um único radical. 8 por 2 vai dar 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho raiz cúbica de 30 dividido para raiz cúbica de 18. Escrevendo na forma aqui, ó, de traço, e depois no único radical. O que eu fiz aqui? Eu dividi 30 por 6 e 18 por 6. Né? Simplifiquei. Por quê? Porque não dá para dividir 30 sobre 18. Se eu tivesse assim, ó, raiz cúbica de 64 dividido por raiz cúbica de dividido por raiz cúbica de 8. Então, veja, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever na forma de um único radical, onde vai ficar 64 sobre 8. E 64 dividido para 8, a gente sabe que dá 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Pode ser que dê para você simplificar, né, encontrar um resultado final, e pode ser também que você não encontre, como nos exemplos anteriores. Por exemplo, se eu tenho raiz quinta de 10 sobre raiz quinta de 3. Escrevendo na forma de um único radical, eu vou ter raiz quinta, o mesmo índice, de 10 sobre 3. Então, não dá para dividir, eu deixo assim. Se der para simplificar, por exemplo, se eu tiver raiz quarta, raiz
quarta de 12 sobre raiz quarta de 10. Veja que ao escrever na forma de único radical, não dá para eu tirar de dentro, porque não tem raiz quadrada exata. Não divide também aqui de forma exata. Mas os dois tem como divisor o 2. Então, eu posso dividir os 2 por 2. Então, eu vou ficar com raiz quarta, 12 por 2 que dá 6 e 10 por 2 que dá 5. Outra, nesse mesmo... da mesma forma que multiplicação com radicais, a divisão você só pode efetuar se os índices forem iguais. Vocês viram que nesses exemplos aqui os índices foram todos iguais. Se o índice for diferente, nós vamos fazer assim como na multiplicação. Por exemplo, aqui no livro de vocês, ele traz raiz quadrada de 5 dividido para raiz cúbica de 4, tá? Nesse caso aqui, é a mesma coisa, né? Como os índices são diferentes, eu posso achar aqui o MMC, que quando não aparece é 2, né? De 2, vou botar até o 2 aqui, de 2 e 3, que nesse caso é 6, né? Então, essa divisão eu vou transformar num equivalente. Vai ficar um pouquinho diferente do livro, mas eu diminuo um pouquinho os passos. Então, aqui é 6 e aqui é 6. 6 por 2 dá 3, então esse 2 foi multiplicado por 3. Quando não tem nada aqui é um 1, então esse 1 também foi multiplicado por 3. Então, eu vou ficar com 5 elevado a 3. E aqui também é 6. Para encontrar 6 aqui, eu multipliquei por 2, né? 3 vezes 2, 6. 6 por 3, 2. Aqui o expoente é 1, então eu multiplico também por 2. Então, eu fico com 4 ao quadrado. Nesse caso aqui, eu posso agora transformar ele, deixar do jeito que está, eu vou transformar ele na forma de fração, escrever um radical sobre o outro. Então, eu tenho aqui raiz sexta de 125 sobre raiz sexta de 16, que pode ser escrito na forma de um único radical, que é 125 sobre 16. Raiz sexta de 125 sobre 16. Nesse caso aqui, deixa eu ver se dá pra gente simplificar alguma coisa. Acho que o livro de vocês... nem sei se simplifica, deixa eu ver aqui. Não, é assim mesmo. Ele para aqui, né? Não dá para simplificar. Então, o resultado fica sendo esse aqui. 125 você vai dividir por 5, 16 por 2, 4. Então, parou aqui, tá? Então, toda vez que os expoentes forem diferentes, é só vocês colocarem eles iguais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eles tiverem, por exemplo, a letra B, ela tem uma parecida assim, ó. Por exemplo, se eu tenho raiz sexta de 4 elevado a 6 dividido por raiz sexta de 4 ao quadrado, de 4 ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou pegar, conservar o índice, que é 6, e vou dividir, né? No caso, 4 elevado a 6. Eu já estou escrevendo na forma de único radical, sobre 4 elevado a 2. E aí, o que a gente aprendeu lá na divisão de potência de mesma base? Nesse caso aqui, como nós temos a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. No caso, 6 tira 2, vai ficar 4, né? 4 elevado a 4. Nesse caso aqui, no livro não dá para simplificar, mas nesse caso nosso aqui ainda dá para simplificar. Porque eu escolhi uma base que não é um número primo.
Então, o 4, ele ainda dá para escrever na forma de 2 ao quadrado, né? Então, eu vou ficar com raiz sexta. Se eu pegar esse 4 e levar 2 ao quadrado, e ainda levar a quarta. O 4, que é 2 ao quadrado, do 4 é esse expoente. Então, eu vou ficar com raiz sexta de 2 elevado a 8. Que aqui dá para eu simplificar, né? Eu posso escrever na forma de 2 elevado a 6 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, porque 2 com 6 dá 8. Então, eu vou tirar o 2 de dentro e fico com raiz sexta aqui de... Opa, aqui é um 6. Raiz sexta de 2 ao quadrado, que é 4, tá? Raiz sexta de 4. Essa seria a resposta final. Mas o livro de vocês, ele dá uma potência que não vai dar para vocês simplificarem. Então, vai ficar mais fácil. Por exemplo, ele está lá, 3 elevado a 5 dividido por 5, 3 ao quadrado. Então, divisão de potência de mesma base. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com raiz transformando um único radical de 3 elevado a 5 sobre 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, escrevendo na forma de uma única potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 tira 2, que vai ficar 3, tá? E aí pronto. Outra coisa que vocês podem é quando eu tenho por exemplo, raiz quadrada de 7 terços dividido por raiz quadrada de... Deixa eu pegar uma aqui que não dá. Raiz quadrada de 3 quintos. Como é que vocês vão fazer? Então, eu tenho uma divisão aqui de fração. E o que eu faço quando eu tenho divisão de fração? Na divisão de fração, você pega a primeira, que é 7 terços, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 terços. Ou multiplica cruzado, igual vocês costumam fazer. Então, eu tenho 7 vezes 5, que vai dar 35. Tenho 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com raiz quadrada de 35 sobre raiz quadrada de 9. Por que eu separei? Porque tem raiz quadrada de 9, exata, que é o 3. Então, fica raiz quadrada de 35 sobre 3. O segundo, vocês vão reduzir ao mesmo expoente, ao mesmo índice, não vai ter segredo, tá? É só reduzir ao mesmo índice. Na potenciação de radicais, é uma operação simples de fazer também. Então, ó, veja que eu tenho aqui raiz quadrada de 2 ao cubo. O que significa isso? Raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que vai ficar 2 ao cubo. Raiz cúbica de 5 à quarta. Então, vai ser raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, né? Que eu vou ficar com 5 vezes 5 vezes 5, 5 elevado à quarta, tá? Então, todo número real positivo, m, e m, o número natural maior ou igual a 2, m no caso é o índice, a é o número real positivo e n é o expoente. Então, toda vez que nós tivermos essa operação, ela pode ser escrita dessa forma, como nós vimos. Se eu tenho raiz quadrada de 2 ao cubo, no meu caso aqui, o a é o 2, o m também é 2, porque não aparece, e o expoente é 3. Então, o resultado disso aqui vai ser raiz quadrada de 2 ao cubo, tá? Eu pego o radicando e elevo ao expoente. Outros exemplos aqui, raiz quadrada de 5 elevado a 3. É a mesma coisa de você escrever raiz quadrada de 5 ao cubo. Mas nesse caso, o expoente é maior que o índice. Então, eu posso reescrever ele da seguinte forma, ó. 5 ao quadrado vezes 5. Lembra que aqui eu somo 2 mais 1 vai dar 3 da mesma forma. O que tem expoente igual ao índice, eu tiro de dentro. Tira o 5, que está com expoente 2, e fica o outro 5. Então, 5 raiz quadrada de 5, tá? Outro exemplo,
quarta de 7 elevado a 8. Então, como é que eu vou escrever? Eu conservo o índice, que é 4, e vou escrever 7 elevado a 8. Mais 7 elevado a 8 pode ser reescrito da seguinte forma. 4, aí eu vou ficar com 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4. Não dá no mesmo? 4 mais 4, 8. Dá no mesmo. Então, como está elevado a 4 e aqui é 4, eu tiro os dois de dentro. 7 vezes 7, que vai ficar 49, tá? Que dá pra gente tirar de dentro. A pró e letra, né? Letra é sempre mais complicado, vocês ficam com medo delas. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de AB ao quadrado elevado à quarta. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz cúbica, tá? Raiz cúbica, e eu vou ter A, o expoente do A é 1. Então, eu vou pegar o expoente daqui e multiplicar pelo 4. Ó. 1 vezes 4 dá 4. E o do B vai ficar como? 2 vezes 4, que vai dar 8. Veja que os dois expoentes é maior do que 3. Então, eu vou reescrevê-lo de forma que tenha expoente 3. Então, eu vou ficar com A ao cubo vezes A. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 3, vai dar 4 do mesmo jeito. E B elevado a 8. Como é que eu posso reescrever B elevado a 8? B elevado a 3 vezes B elevado a 3 vai dar 6, né? Mais 2 vai dar B elevado a 8. Então, se eu somar 3 mais 2 vai dar 8, da mesma forma. Então, quem é que eu tiro de dentro? Todos que tiver com expoente 3, eu posso tirar de dentro. Eu vou tirar esse A, vou tirar esse B, vou tirar esse B. Esses aí eu vou tirar de dentro. Então, como é que vai ficar? Eu vou tirar um A e vou tirar B duas vezes. Se eu vou tirar B duas vezes, vai ficar B vezes B. E fica dentro quem? Vai ficar um A e vai ficar um B ao quadrado. Ficou esse e ficou esse. Se eu multiplico B vezes B, eu vou ficar com B ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, ó, 1 mais 1, 2. Raiz cúbica de AB ao quadrado. No caso da atividade, deixa eu ver aqui. Aí vem radicais. No caso da atividade também, eu vou pedir vocês para fazerem só a primeira questão, também tá tranquila. Vou marcar aí. E a radiciação de radicais eu já expliquei para vocês, que também está associada a uma das propriedades dos radicais. Radiciação de radicais, basta vocês multiplicarem os índices. Então, aqui mesmo, ó. Deixa eu escrever aqui porque ele cortou um pouquinho. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 64. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar o 2 vezes o 3. Multiplica o 2 vezes 3, e aqui eu tenho 64. 2 vezes 3 vai dar 6, raiz quadrada de... raiz sexta de 64, desculpa. E a raiz sexta de 64 vai ser 2. Né? Raiz sexta de 64, 2. Porque se eu pegar 2 e elevar a 6, vai dar 64. Vamos ver outros exemplos. Ó. Raiz quinta da raiz quadrada de 7. Conservo 7 e eu vou multiplicar 5. Aqui quando aparece nada é o 2. Vou multiplicar 5 vezes 2. Então, eu vou ficar com raiz décima de 7. Certo? Aqui tem outro exemplo. Raiz cúbica da raiz quadrada de 125 sobre 64. Aqui o índice é 2. Então, eu vou escrever na forma de único radical. Eu vou ficar 3 vezes 2, 6, tá? 125 fatorado, se a gente fatorar 125, dá 5 ao cubo. Se a gente fatorar 64, dá 2 elevado a 6. Opa, não é 6, é 2 elevado a 6. Se eu fatoro 2, 64 dá 2 elevado a 6. Não vou fatorar, porque o vídeo já está muito grande. Então, esse aqui não dá para... Eu vou ficar assim, ó. Raiz sexta de 5 ao cubo sobre raiz sexta
de 2 elevado a 6. Veja que o de baixo eu vou poder extrair do radical. Agora, o de cima não dá para extrair, mas dá para eu dividir por 2 por 3. Ó, aqui dá para dividir por 3 e aqui por 3. Então, 6 dividido para 3 vai dar 2, né? Não precisa eu pôr. E 3 dividido para 3 dá 1. Então, eu vou ficar com 5 sobre, e aqui eu posso extrair o 2. Raiz de 5 sobre 2. A atividade também desse aí que eu vou pedir é para vocês fazerem o 2. E aí, no 2, tem um exemplo assim, ó. Na 2, eu vou ter assim, 2, raiz quadrada de 2, e aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3. Veja que é um pouquinho diferente do que vocês viram, né? Lá atrás. Então, o que eu posso fazer aqui para resolver esse aqui? Vocês vão ter que colocar eles para dentro, tá? Aqui, ó. Esse aqui, se ele saiu daqui, é porque ele era 2 ao quadrado, né? Então, eu vou colocar eles para dentro, tá? Eu vou colocando um por um para dentro. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse 2 e colocar ele para dentro, porque ele saiu. Se ele saiu, é porque ele era 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, e eu tenho ainda um 2 aqui, que já está aqui dentro. Raiz quadrada de 3. Esse 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, tá? Então, eu vou ter 8 raiz quadrada de 3. Se esse 8 saiu daqui de dentro, é porque ele estava elevado ao quadrado. Então, eu tenho 8 ao quadrado vezes 3. 8 ao quadrado vezes 3. E aí, Opa, eu esqueci de um dos radicais, desculpa. Deixa eu escrever ele aqui de novo. Ele passa para cá para o outro como 8 ao quadrado vezes 3. Então, agora para eu escrever na forma de único radical, aqui é 2 e aqui é 2. Então, eu vou ficar com raiz quarta de 8 ao quadrado vezes 3. Mais 8 ao quadrado, o 8 na forma fatorada, 8 na forma fatorada é 2 ao cubo. Então, eu posso escrever 2 ao cubo ao quadrado vezes 3. Então, eu vou ficar com raiz quarta de 2 elevado a 6 vezes 3. 2 elevado a 6, ó, é maior que o 4. Como é que eu posso reescrever ele? Eu posso reescrever ele como 2 elevado a 4 vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2, que é igual, eu posso tirar ele de dentro, né? Então, eu vou ficar com 2. E dentro eu fico com esse e com esse. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 3, 2. Então, eu fico com 2 raiz quadrada de 12. Respondi aí, deixei a letra A para vocês, porque só tem um número para vocês passarem para dentro. Essa aqui é a que eu respondi, a letra B. Na letra A, aqui tem raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Então, nessa letra A, se o 4 eu tenho que passar ele para cá, ele passa como sendo o quê? 4 ao quadrado. Para eu colocar ele para dentro, eu coloco com expoente igual ao índice. Então, se o índice é 2, agora basta vocês rearranjarem, né? Multiplicar aqui 2 vezes 2 e aqui dentro também. E consegue fatorar também aí no caso do 2, tá bom? É isso, eu espero que vocês consigam fazer a atividade direitinho aí. Se não conseguir, a gente vê na próxima aula, tá? Um abraço e até mais.